coisa linda, como tá cheio. Muito bom, muito boa tarde. Que honra estar aqui nesse painel, fazendo a mediação dessas três gigantes. Olha, estamos aqui com Carla Woods, com Fernanda Calói e Aline Su. E eu sou Fabiana Raulino, eu sou diretora da Trampolim, que é uma empresa de tecnologia, automação, jogos digitais, e a minha formação é em fisioterapia. Onde foi que ela se meteu, né? Hoje a gente vai falar de carreiras do futuro. Aquelas que já existem, as que vão existir. E eu tenho muito prazer em ter mulheres aqui que constroem o futuro das carreiras. E eu vou começar com 3 verdades e uma mentira, que são sobre as 3. Eu vou falar 3 frases que servem para as 3 como verdade e uma que é uma mentira. Ela é uma líder incrível que sempre se reinventa. Seu olhar sobre inovação vai muito além da tecnologia. É sobre pessoas. Ela tem atuação global e local, ensina pessoas a sonhar grande, mas também a aterrar planos sólidos para escalabilidade. Sua trajetória é linear e muito óbvia. Qual que vocês acham que é a mentira? É isso aí. Bom, é muito menos sobre mim, muito mais sobre essas mulheres extraordinárias. E eu vou começar pedindo para se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua carreira. Minha querida Fernanda Calói. Vamos lá. Boa tarde. Obrigada, Fabi. Muito feliz de estar aqui. O Fin4She acho que é uma casa. A gente volta. Quem já veio aqui mais de um ano, acho que está sempre se conectando e saindo com coisas muito promissoras. E só da nossa conversa aqui já estou sentindo isso. Então, gente, a minha carreira não é nada linear. Eu me formei em administração porque eu não sabia o que eu queria fazer na época, com 17 anos. E acho que a maioria dessas carreiras 4.0 que a gente vai falar aqui, eles também pensam isso. Nossa, eu tenho que escolher uma coisa do mundo de possibilidades, né? E acabei tendo uma carreira aí no mercado corporativo por algum tempo. Fiquei 10 anos no Google, que foi onde realmente a minha curiosidade foi muito atiçada. Uma época que a internet estava começando a ter os seus meios de aí monetização e os modelos de negócio. Aprendi demais lá e aprendi principalmente que você pode ser quem você é. Pode ter mais dificuldade, mas você pode sim ter uma carreira autêntica, né? Então, a partir do Google, eu acabei indo mais para startups, inovação e venture capital também, então investindo em startups que estavam começando. E acabei caindo na Lala como CEO quando a Lala decidiu ter uma estrutura maior no Brasil. É uma empresa, é uma ONG, né, na verdade, que começou como uma atuação de América Latina inteira, e o Brasil começou a se destacar demais. E daí os fundadores resolveram que eles precisavam ter uma estrutura maior no Brasil. Hoje eu tenho um time de 30 pessoas que atua com 3.600 jovens já formados nos nossos programas. Algumas estão aqui hoje. E a gente trabalha com esse desenvolvimento de uma geração que vai ocupar os cargos de liderança muito em breve, ou agora já, e eles não estão só se enquadrando no que já existe, né? Então, acho que o tema do painel aí vai ser um retrato do que eu vejo todo dia aí trabalhando com os jovens da Lala. Bom, a Lala é a Latin American Leadership Academy. E a Fernanda ela é CEO da Lala por amor. Se vocês procurarem ela pela internet, ela foi chamada porque as pessoas amaram a Fernanda. E falaram, a gente quer que seja construído no amor. E percebam que as meninas elas estão aqui na fileira da frente. E a gente, quando fala com as pessoas da Lala aqui no Brasil, a gente percebe que a gente tem uma CEO que conhece cada uma dessas 30 pessoas muito a fundo. E ela apoia a carreira delas e das pessoas que estão se formando para criar um ecossistema de muito amor e de cuidado genuíno. E aí, quando a gente fala cuidado genuíno, é como se a gente estivesse chamando a frase para a gente fazer se materializar. Carla Woods. Carla Woods é da Cielo. E ela vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. E a Cielo, claro, tem 30 anos de existência e não para de inovar.
Quando a gente procura a respeito da Cielo em redes sociais, a gente percebe um movimento constante em relação a trazer algo que faça sentido, muito conectado a sentido e propósito e muito conectado à atualidade. E é um grande orgulho ter esse mulherão à frente. Então, por favor, Carla, fala um pouco sobre você. Ai, Fabi, obrigada. A gente estava lá dentro falando que a gente vai sair daqui voando, né? Porque ela fala tão bem, né? E estudou tanto do nosso background. E muito obrigada pela generosidade. Bom, falar de carreira é meu dia a dia, né? Então, mas contar um pouco da minha carreira não é tão usual. Então, vou dividir um pouco de como foi. Diferente de você, né? Eu fui muito intencionada a trabalhar, sou formada em administração, e fui muito intencional, eu já queria trabalhar com pessoas, né? E no segundo ano de faculdade, quando eu tive a matéria Recursos Humanos, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu comecei já, né, a minha carreira trabalhando com RH, mas ela não foi nada linear, porque eu passei por diversos subsistemas dentro de recursos humanos, né? E toda a minha trajetória foi em diferentes segmentos de mercado. Então, eu comecei no agronegócio, depois eu fui para bens de consumo, depois eu fui para tecnologia, depois eu senti falta do bem de consumo, depois eu fui empreender, né? Tirei um sabático do mundo corporativo e fui empreender, e isso me trouxe uma visão holística de negócios que me contribuiu demais para onde eu quis chegar. E aí voltei, falei assim, não é também empreender a minha praia, né? E voltei. O mercado hoje ele aceita essas pausas intencionais, né? Que no passado não era tão possível. Hoje em dia, que bom, né, que existem os sabáticos daí, né, da vida, seja para estudar, seja para não fazer nada, seja para arriscar, né, em outros segmentos de carreira. E hoje eu estou na Cielo, liderando a área de atração, talentos, cultura, desenvolvimento. Lidero uma equipe de quase 80 pessoas. E carreira é o nosso dia a dia, né? Seja quando a gente atrai talentos do mercado, seja quando a gente investe o nosso tempo em desenvolver jovens talentos, né, como estagiários, jovem aprendiz, no momento em que a gente cuida do desenvolvimento de altos executivos, né? Então a gente transita o tempo inteiro, né? Desde do nível mais júnior, né, mais jovem de entrada, até a alta liderança. Uau! Sabe, quando a gente vê assim a Carla falando, ela alcançou na Cielo o que é chamado cultura funcional. Ela acompanha a experiência dos colaboradores, porque ela sabe que a carreira de quem quer tecnologia é diferente de quem quer de humanas. E, mais uma vez, a gente fala de alguém que conhece as pessoas do seu ecossistema em profundidade. E ela transforma isso em formação contínua de competências. E ela vai aprofundar um pouquinho depois que a gente apresentar ela. Que, gente, olha, para mim é um presente de Natal antecipado, porque eu conheço de nome. A gente tem melhores amigas em comum, a gente está sempre geograficamente nos mesmos lugares e a gente ainda não tinha parado para conversar. Quando a gente fala de carreiras, e até carreiras em camadas, nós falamos que a Fernanda Calói está aqui formando jovens através de uma ONG que está aqui, Latinoamérica. Carla Woods está ali na Cielo, com esse time gigantesco, trabalhando com cultura, trabalhando com atração, numa empresa há mais de 30 anos. E quem é que pega as executivas e os executivos e consegue trazer inovação para dentro? Essa mulher inventou uma metodologia onde ela pega as pessoas e ela faz com que elas aprendam vivendo, através de experiência. E é inacreditável como reinvenção é o nome dela, porque ela é uma máquina de frase de efeito. E ela tira a gente do óbvio o tempo inteiro. Parece que o cansaço e o tempo batem nela e desviam, porque ela está sempre com energia lá em cima. Ela fala que está cansada pulando, e é claro que eu chamo ela Aline Son. Gente, obrigada. Antes de agradecer o evento, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem tem amigas tem tudo, né? Eu falei para ela, se deixar com ela, eu subo nesse palco com um salto desse tamanho e não saio mais.
Mas eu queria agradecer o tempo de vocês, que a gente sabe o quanto é precioso, né? Queria agradecer a FinForShe, a Carol, por estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E ela resumiu brilhantemente bem. Meu nome é Aline Sun. Eu, depois de 30 anos, um pouco mais de 30 anos no mercado financeiro, bancos, a minha última jornada eu empreendi, que eu fui uma das fundadoras da Guide Investimentos. Eu mudei completamente de carreira, então acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? Hoje eu sou sócia da Boost, que é uma empresa que trabalha com inovação e tendências. A gente trabalha com conteúdo e experiências. Então, uma das coisas que a gente faz é levar executivos para os festivais de inovação, para o XSW, para o São Paulo Innovation Week, que teve aqui semana passada ou semana retrasada, que tem gente aqui na plateia que estava com a gente. E a gente desenvolveu uma metodologia para que as pessoas possam aproveitar, não só esses festivais, mas possam aproveitar uma palestra que ela escute, um podcast ou uma reunião, e traga isso para o aprendizado e consiga transformar isso num plano de ação. Essa é a nossa metodologia, que chama DNA Inovador. E aí, trazendo um pouco para a minha experiência, né, e já falando das profissões, quer dizer, quando eu me formei economista, em 94, obviamente que a profissão que eu tenho hoje não existia. Na verdade, ninguém nem falava de isomação, o festival era festival de música, e por aí vai. E quando eu saí da Guide, que a gente vendeu para um grupo chinês, e realmente foi uma trajetória que eu tenho muito orgulho e que faz parte da minha vida, o empreendedorismo. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu tinha um non-compete grande, de 18 meses. Eu falei, não, depois de 18 meses, para onde eu vou? Vou montar outra corretora. Vou trabalhar com plataforma, investimentos, que é o que eu fiz a vida inteira e é o que eu sei fazer. E aí eu tive tempo para pensar para dentro, assim, quer dizer, será que era só isso que eu sabia fazer? Porque eu estava pensando nos meus hard skills. Eu estava pensando na minha carreira de 30 anos, investimentos, mercado financeiro, mesmo dentro de mercado, outras, né, corporate, sales, mas é tudo dentro de mercado financeiro, e para mim era aquilo que eu sabia fazer. E eu tive tempo para chegar e falar assim, não, mas o que são as minhas habilidades que eu poderia desenvolver em outros trabalhos, em outras indústrias, em outras formas de trabalho e de relacionamento? Então, assim, acho que é um pouco isso que eu queria passar para vocês nessa mudança que eu tive de carreira. E não só na mudança de carreira, quando a gente está escolhendo a carreira, está escolhendo onde vai trabalhar, não é só o seu conhecimento técnico que conta. Obviamente que conta muito. E grande parte das associações que eu faço hoje, eu agradeço a experiência que eu tive. Mas eu acho que é muito mais e muito além. E eu acho que é sobre isso que a gente pode conversar aqui hoje, né? E foram essas habilidades que me levaram para essa minha nova profissão, que eu adoro, me divirto muito e aprendo muito, aprendo todos os dias, mas o que cada um tem de valor, né? Principalmente numa época onde a tecnologia, onde o conhecimento ele é difuso, onde a gente tem medo da IA, cada um, qual é o seu edge, o que você tem de tão especial que você pode repassar? E que talvez não seja o conhecimento que você tem hoje, né, da carreira que você tem hoje. Só golaço, né? Esse painel aqui é uma responsabilidade que eu vim assim rezando para, olha, vamos ver se eu consigo conduzir bem, porque 50 minutos é um tempo desafiador para a gente ouvir tudo que essas mulheres espetaculares têm para trazer. Imaginem vocês aqui que hoje escolheram, entre tantos palcos, estar aqui, e vocês escolheram, entre tantos momentos, estar aqui, escolher o FinForShe Summit. E imagina ter alguém que te conhece a fundo, conhece o que você quer para a sua vida a fundo, conhece o festival a fundo e faz para você toda a curadoria de trajetória e depois, junto com você, faz um projeto para aterrar, para a sua vida, para o seu contexto. Então, é isso que hoje a Boost Content, de uma forma muito singular, resumindo muito, é isso que ela entrega. Porque, pegando uma frase da Aline Sun para fazer a primeira pergunta para a Fernanda e depois passar para cá. Bem, a Aline ela fala muito que inovar é ter ideias que agregam valor. Muitas pessoas acham que inovar é enfiar alguma tecnologia em algum lugar. Tanto que ela faz um exercício sempre de quem aqui acha que é inovador, e não é todo mundo que levanta a mão, porque parece que é coisa de tecnologia. E, puxa, Fê, você hoje está falando com líderes do futuro próximo.
líderes do hoje, líderes, inclusive, da própria empresa que você tem. Porque os Lala Leaders, eles podem ser pessoas que participaram dessa formação. E é muito desafiador, porque, como a gente falou aqui já nas apresentações, estamos numa era de internet, de conectividade, e jovens hoje pensam em carreira de um jeito menos caricato que gerações anteriores. Gerações anteriores pensavam, eu quero um bem de consumo, eu quero comprar uma casa, eu quero trabalhar naquela empresa de nome muito conhecido. Qual que é o cenário hoje? Vamos lá. É um exercício de humildade mesmo. Você está mexendo hoje com gente que tem 15, 16, 20 anos e que está entrando no mercado de trabalho, né? Porque tudo que parece que veio formatado para a gente não cabe mais, não brilha mais os olhos, né? Nem todo mundo quer ter uma carreira super previsível, que eu sei que eu vou de estagiário para analista, de analista para coordenador, de coordenador para gerente, e vou ficar na mesma empresa. Então, eles realmente estão criando profissões que não existem, e, muito mais do que isso, eles estão criando profissões que importam para o que eles querem ver materializado no mundo, né? Então, o mais legal de estar trabalhando perto dessa geração é que eles chegaram num planeta que, gente, não dá mais para esperar que outra pessoa vá fazer por você, né? Então, acho que na minha geração, eu tenho 40, 41, então eu achava que, assim, não, o governo está vendo que está dando errado e está mudando. Os líderes estão vendo que está dando errado e estão tomando decisões melhores. E eles chegaram e veem que não, que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, eles estão... Gente, eu estou generalizando, né? Mas, realmente, as nossas escolhas não nos trouxeram para um lugar que a gente vê que os recursos do planeta estão sendo usados da melhor forma, por exemplo, né? Então, vejo muitos desses líderes falando assim, não, eu quero resolver o problema da minha comunidade, porque lá a água não é potável. É uma coisa assim tão básica de eu preciso ajudar todo mundo a ter água potável. E não é essa coisa assim, não, eu quero coisas ir para Marte. Não, são coisas mais tangíveis, né? Então, eu vejo... E eles estão se juntando para isso. Como você falou, muitos deles já têm projetos e iniciativas que já estão fazendo bem para um monte de gente, e eles têm 18, 19, 20 anos. Né? Então, não estão esperando, então, quando eu chegar lá, eu vou estar resolvendo a vida de um monte de gente. É agora. Né? Então, eu acho que essas são algumas características. Não ficar esperando você ter o cargo para, aí sim, exercer uma autoridade, e já exercer desde agora tudo que eu posso. Não ficar acomodado esperando, não, com 18 anos eu não tenho, sei lá, influência suficiente, já ir fazendo o que dá. Porque todas essas ferramentas que vieram com a internet nos possibilitam... Você está conectado com qualquer pessoa do mundo, a qualquer hora. Né? Então, eu acho que são coisas assim que mudam muito a nossa mentalidade. Né? Então, daria para falar várias outras coisas inspiradoras sobre esses jovens que a gente trabalha na Lala, mas acho que a mais... assim, do coração, que nem você falou, Fabi, é que eles se importam muito mais com o coletivo do que com o individual. E eu acho que as outras gerações foram meio que ensinadas a... Primeiro se importa com o seu individual, aí você vê o que você faz com o coletivo. E eles colocam o coletivo na frente o tempo inteiro. Eles querem pensar no bem de muito mais gente do que só, será que a minha carreira vai ir bem? Então, gente, quando você coloca o coletivo na frente do individual... muda tudo, né? Muda a forma como você pensa sobre os recursos, sobre a rede, sobre onde você põe o seu tempo, né? Então, essa é uma inspiração para mim. O individual fica meio que não em segundo plano totalmente, mas assim não é só aquilo que importa, né? Então, se você se identificou e tem aí os seus 20 anos, é porque eu estou realmente falando com muita gente da cidade, vendo que isso tudo importa, né? E daí parte daí. Só para falar, eu acho que eles também têm menos medo de errar, né? Eu acho que a nossa geração tinha muito medo de errar, até porque tudo era mais lento, né? Hoje, o que você falou de tecnologia e nesse acesso, né, as pessoas elas podem fazer o famoso teste AB muito rápido. Então, e isso cria um senso realmente de urgência e de entrega de soluções. E essa geração ela tem o privilégio de poder fazer isso, né, de uma forma mais rápida dessa entrega. E não é privilégio dessa geração, né? Porque a gente está vendo isso, está aprendendo, está tentando aplicar também, né? Então não é só eles que podem viver assim. A Amy Webb chama a gente de geração de transição, geração T, porque a gente vive um mundo com e sem internet. Então, a geração das mulheres que estão aqui nesse palco teve carreiras
muito caricatas para a gente seguir quando a gente estava no ensino médio. Davam para a gente 5, 6 nomes: administração, direito, medicina. E quando eu descobri que existia carreira para fazer jogo digital, que isso era uma carreira que podia ganhar dinheiro com isso, eu já estava com lá para frente. E aí, pegando, né, essa fala maravilhosa da Fê e da Aline sobre não ter medo, sobre fazer trabalho por projetos, aproveitar que agora a tecnologia está deixando mais acessível a gente ter mais dons. Só que a Fernanda falou repetidamente: coletivo. As pessoas se juntam. Agora as pessoas se juntam e fazem projetos. E nasce ela, aquela grande mulher ali, quando assumiu e começou a criar os projetos, ela fez alguns manifestos culturais chamados de competências para conseguir fazer com que o time entregasse o seu melhor. Dessas competências, muitas são novas, uma é novíssima, que ela coloca como um desafio, mas teve uma que não mudou, que é a colaboração. Então, a gente tem as 5 competências: colaboração, empatia assertiva, senso de dono, senso de urgência e uma que eu achei extremamente curiosa, que se a gente procura no Google, sai a primeira coisa a Cielo. Então, a ambição transformadora. Queria que você falasse um pouquinho, Carla, sobre como semanticamente foram criados esses manifestos culturais e como isso interfere na carreira das pessoas, como elas enxergam a construção dessa carreira. Legal. E a gente conecta muito cultura, estratégia e liderança. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de comportamento, né? Quais são os comportamentos que a gente espera que a companhia, que os colaboradores no dia a dia da companhia apresentem, demonstrem isso no seu dia a dia? E a Fê trouxe a questão ali do coletivo, né? E a gente entende que essas 5 competências são os comportamentos coletivos, né, que vão fazer com que a gente chegue na ambição de negócio desejada. Então, as 5 competências é a forma de traduzir isso, né? Quais são os padrões de comportamento que a gente espera do colaborador? E eles são desenvolvidos e avaliados também em cima desses 5 comportamentos. Então, a semântica ela exige, mas ela exige muito adequado e construído de acordo com o contexto de negócio. Então, volta assim, todo ano a gente olha, essas competências ainda estão conectadas com a nossa ambição e com o nosso contexto? E por isso que você trouxe, né, que foram revisitadas. Sim, foram revisitadas. Colaboração foi a única que continuou, porque colaboração a gente acredita que faz parte, sim, do nosso DNA, que faz parte também do contexto de negócio que a gente quer incentivar. Inclusive, você falou muito do individual versus coletivo. Já na Cielo, as metas são coletivas já há algum tempo, que é justamente para tirar essa questão do herói, eu bato as minhas metas, o que adianta eu, individualmente, atingir os meus indicadores e os meus resultados de negócio se a companhia, como um todo, não está alcançando? Então, as metas coletivas, para a gente, faz com que a gente reme todos na mesma direção, né? Então, o coletivo, a colaboração, faz parte muito do DNA. E a ambição transformadora, nós somos uma empresa de pagamentos, né, de adquirência, mas somos considerados uma empresa de tecnologia. E tecnologia muda o tempo inteiro, a cada instante, né? Não preciso nem falar isso. Então, ter a ambição transformadora como também um dos comportamentos que a gente quer incentivar, para a gente é muito importante. E o que está atrás da ambição transformadora? Inovação. Né? Inovação não é só responsabilidade da área de tecnologia. Cada um de nós é incentivado a inovar, e inovação pode ser uma melhoria de um processo, né? Então, se tem um analista ali que cuida da folha de pagamento, se ele revisitou um processo e melhorou o dia a dia dele, a rotina de trabalho, isso é considerado inovação, né? Não é nenhuma mudança muito drástica que envolve investimentos altos, né? E se você perguntar para ele pode falar: não, imagina, não inovei. Então, a gente está trazendo muito isso para concretizar. Inovação é sobre isso. E uma outra habilidade que está por trás de ambição transformadora é a questão do aprendizado contínuo, né? Que tem muito a ver com carreira, né? Com carreira 4.0. Né? A gente acredita lá na Cielo que o aprendizado contínuo ela é a habilidade da vez, né? A gente tem que estar sempre se reinventando,
porque a adaptabilidade ela é exigida o tempo inteiro da gente. Com IA, né, se a gente não tiver esse aprendizado contínuo no nosso dia a dia, a gente não consegue acompanhar o ritmo que a tecnologia, que IA, que os modelos de trabalho estão sendo colocados para a gente. Então, adaptabilidade, aprendizagem contínua e inovação é um resumo do que a gente fala tanto na sede de ambição transformadora. Posso só pegar o gancho da parte de aprendizado? Que tem um conceito hoje que é muito interessante, que é o Half-Life Knowledge, que na verdade, né, é o conhecimento ter meia vida só. Mas o que é isso? Quando eu me formei, né, lá em 94, a gente tinha a ideia de que o conhecimento, em média, ele durava 35 anos. Né, porque você tem a sua carreira, e mais ou menos é o tempo da sua carreira, é o tempo que valia o seu conhecimento. Hoje, os estudos já analisam que esse conhecimento, ele em média é de 5 anos. E a ideia é que até 2030 o conhecimento seja de 6 meses. Não, 6 meses, calma, gente, eu também acho um absurdo. Mas o que isso gera? Né? A questão do aprendizado contínuo que a gente fala tanto. Porque a verdade é que a gente precisa realmente entender, né, o que é esse conhecimento e aonde que a gente quer se aprofundar. E a questão da adaptabilidade ela é extremamente importante, né, porque as empresas hoje elas contratam pelo que a pessoa sabe. Será que a gente não devia começar a contratar pelo que a pessoa pode aprender? Então, você tem aqui uma dinâmica muito diferente desde do ensino dos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um já está na faculdade, mas a minha filha tem 16 anos. Desde esse tipo de ensino, até, né, dos profissionais. Como que a gente quer realmente ter os líderes e ter o middle management, como a gente quer ter os formadores agora que estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho que não tem uma resposta correta para isso, mas eu acho que aqui é só lançando algumas perguntas. Isso vem mudando, né? A questão do técnico skills, das competências técnicas versus as competências, as pessoas chamam de soft, mas eu falo que soft não tem nada, né? Que são as competências emocionais, as competências poderosas, né? Eles chamam de powerful skills. E eu acredito muito nisso. E quando a gente está fazendo o processo seletivo, a gente busca muito isso. E assim, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que esse candidato tem lateralidade. Porque é isso. Né? Você é contratado para aquele ano, trabalha 1 ano naquela posição, no outro ano tem que estar se reinventando, já tem essa lateralidade para mudar de função, mudar de área. Então, a questão da lateralidade, que tem muito a ver com adaptabilidade, flexibilidade, são competências e habilidades que a gente vem buscando muito nos talentos que a gente traz para dentro da Cielo. Muito bom, muito bom. Bom, Aline, vamos voltar para você aqui, que agora esquentou os motores muito. Aline, a gente está falando aqui de carreiras. Várias carreiras podem mudar, várias trilhas podem surgir, e isso tem muito a ver com trabalho por projetos. Algumas pessoas aqui provavelmente estão em transição de carreira ou estão sonhando com ela, sabe? Trabalham alguma coisa, mas pensam, eu gostaria de dar um outro passo. Eu gosto muito quando a Fernanda fala, você não precisa esperar para fazer isso. Já vai fazendo, já vai conectando, tem tudo a ver muito com rede, e é o que você faz, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito de quais são os caminhos para a gente começar a desenhar futuros possíveis. Se eu, Fabiana, quero imaginar para mim mesma futuros possíveis, o que a gente pode fazer? Eu acho que essa pergunta conecta o que a gente já falou muito aqui, né? Tem que conectar com a habilidade. Não tem como não conectar essa pergunta com a habilidade, com o que a gente pode fazer no futuro. E cenários mesmo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de IA, eu estava lendo uma pesquisa super interessante, que fizeram uma pesquisa Estados Unidos e Europa, 29% dos funcionários de empresas, entrevistaram mais de 3 mil pessoas, 29% das pessoas sabotam os processos de IA dentro da própria empresa. É muita gente. E esse número aumenta ainda mais quando a geração Z ele vai para 44%. Que é estranho, porque você fala, poxa, mas a geração Z, que entende, que sabe mexer mais com essas ferramentas, né, do que outras gerações, por que eles têm
mais receio dos processos de IA? Talvez porque eles saibam que realmente tem uma ameaça dentro desse processo, né, de te substituir. Talvez eles entendam melhor e tenham consigam absorver que realmente é um problema. Mas quando a gente fala de habilidades, quer dizer, tem uma frase que eu gosto muito que é isso: eu acho que a IA não vai substituir os humanos, mas talvez ela substitua os humanos que não utilizem a IA. Então, quer dizer, ainda é sobre pessoas? Sim, ainda é sobre pessoas. E eu acho que a gente tem que focar muito nisso. Quer dizer, você botar o humano no centro e entender o que você pode agregar como humano. A gente estava, até todos os festivais que a gente fala de inovação agora, 50% é tecnologia e IA e 50% é humano. É muito sobre saúde social, é muito sobre inclusão, é sobre se a pessoa realmente ela tem valor, como a pessoa tem valor dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, o que eu acho que né, as profissões, a gente não sabe o nome das profissões do futuro, mas a gente sabe as habilidades que realmente vão fazer diferença e que vão trazer você para esse novo mercado de trabalho. Então, é isso, é entender que não é um inimigo, né, que não é um competidor direto, porque a gente tem habilidades que a tecnologia nunca vai ter, mas, de novo, trazer para a gente entender que habilidades são essas. Fê, pegando agora, num mundo como esse, que tudo muda tão rápido, para as pessoas participar de ecossistemas e ter uma rede ativa é uma chave para a gente saber qual é a próxima carreira, o próximo projeto, porque se conecta a resolver problemas. Sim, e, gente, vamos combinar, né? A gente precisa se conectar não só no WhatsApp, né? Então, eu sou muito fã, eu tenho até um lado B, que nem estava no script, Fabi, mas eu mudei para uma comunidade sustentável no interior, gente, com outras 6 famílias de amigos. Porque a gente falou, para suportar esse mundo que é totalmente tecnologia, eu trabalhava no Google na época, o que eu quero? Eu quero o máximo de conexão possível com a natureza, com outras pessoas, né? E não viver nesse... Eu tinha o privilégio de escolher sair da cidade e morar no interior. Nem todo mundo tem essa escolha, porque precisa trabalhar, precisa estar perto do trabalho, não pode escolher um trabalho remoto. Mas, quando eu comecei a ter filhos, eu tenho 3 hoje, eu falei, nossa, vai ser bom para eles se eles tivessem contato com a natureza. Então, quando você falou de redes, conexão, ecossistemas, eu faço tudo na minha vida em redes e comunidade, até morar. E daí não é à toa que eu acabei caindo como CEO da Lala, que é baseada numa comunidade de troca entre os jovens, né? Então, quando você está pensando no coletivo mais do que no individual, em todas as esferas da sua vida, eu sou a testemunha de que isso alimenta, né? Então, saúde social, que a Aline mencionou, foi o tema do SXSW esse ano, né? Como é que a gente não está olhando para a nossa saúde social, que é se conectar com outro ser humano, né? Porque parece que assim, não, eu estou produtivo, performance. Não, volta para trás. E aquele pêndulo, né? É um pêndulo. Acho que todo mundo testa e volta, né? Mas é interessante, voltando às carreiras, por exemplo, as empresas começam a estar tão preocupadas com saúde social lá fora que tem o cargo de CHO, que é o Chief Happiness Officer, que eu não sabia nem que existia, mas é verdade, né? A carreira do futuro. Porque você tem que se preocupar com a sociabilidade das pessoas, né? Se elas estão integradas. Um funcionário que tem um amigo no trabalho, ele performa 30% mais do que um funcionário que não tem um amigo no trabalho. Então, isso tudo são estatísticas que eles chegaram à conclusão que realmente você precisa investir nessa saúde social, né? E o ser humano ele tem a necessidade de pertencimento, né? Então, as organizações também estão criando, estimulando essas comunidades para garantir que eles sintam pertencentes àquela cultura, que eles sintam pertencentes àquela carreira, né? Então, é algo que realmente as organizações estão focadas, né? Daria um painel só sobre isso, né? Dá um Fabi? painel só sobre isso. Meninas, a Adriana apareceu ali com a placa de 10 minutos. Eu estou chocada. Percepção temporal, né? Igual o Uber. Quando dá que está acima de 3 minutos, a gente acha que está no Paraguai. Lá vem outra plaquinha, Adriana. Adriana, você acabou de entrar para lá. A gente continua no happy hour também, viu, A gente continua, por favor, mas venham olhando aquele número terrível e sabendo que quando a gente pega 1 minuto do próximo painel, a gente está tirando de outra pessoa, iniciando de Carla, depois Fê, depois Aline, eu gostaria que vocês falassem, dessem um recado para quem está nos assistindo em relação a futuro, a possibilidades.
Algo que eu sempre acreditei, que eu falo o tempo inteiro ali para o meu time é: sejam protagonistas da sua própria carreira. Né? Não delegue para líder, não delegue para a empresa, não delegue para o universo. Somos nós que somos responsáveis. E isso passa por uma série de etapas, né? Desde o planejamento, desde a construção de um bom plano de desenvolvimento individual. E aí, para quem trabalha nas organizações, obviamente que é importante compartilhar isso com o gestor, né? Para que haja aquele co-compromisso juntos, mas não deleguem, né? Sejam realmente ativos e protagonistas, né, do seu próprio caminho, da sua própria trilha de construção. E essa trilha ela pode ser assim com milhões de possibilidades, né? O importante é que realmente vocês não se percam, porque tem tanta possibilidade, não se perder desse propósito que te faz feliz, porque quando a gente trabalha feliz, o resultado vem de forma natural. Nossa, acho que eu vou complementar um pouquinho a Carla. Às vezes vai com medo mesmo, porque a gente fica esperando, né? A gente achar que a gente está pronto, então não estar com coragem. Então, às vezes, a gente tem que ir mesmo achando que não está pronta, mesmo achando que está com medo, pode dar errado. Falhou, começa de novo. Eu sei que nem todo mundo tem o luxo também de ficar testando várias coisas. Às vezes, você precisa né, ir fazer uma escolha por uma certa estabilidade ou por uma certa coisa que seja mais segura. Tudo bem, porque daí, em outra coisa, você pode ser um pouco mais ousada, inventar alguma coisa que está na sua cabeça, porque hoje em dia tem muita ferramenta e mundo de muitas possibilidades, né? Então, às vezes eu acho que a gente precisa acreditar na intuição e se conhecer é o melhor caminho para isso, né? Porque a gente começa a ver do que a gente é capaz, o que a gente veio fazer aqui. A vida é uma só, né, gente? Quer dizer, eu acho que tem muitas antes e depois, mas essa daqui é uma só. Essa, né, agora que a gente está vivendo. Então, vamos aproveitar ela da melhor forma possível e gastar o nosso tempo com o que a gente acha que está sendo produtivo, né, com o que nos dá prazer, o que nos dá felicidade. Mas, às vezes, a gente vai com medo mesmo, né? Eu queria deixar um recado que eu falo muito com as pessoas e que eu aprendi nessa minha segunda fase de carreira. Sejam curiosas. Eu acho que a curiosidade traz coisas incrivelmente maravilhosas, porque com a curiosidade você tem a escuta, você tem a observação e você consegue aprender coisas que você talvez não soubesse que existia, que a princípio podem ser não tão úteis, mas que se você fizer as associações certas, você pode trazer benefícios para a sua vida pessoal e para a sua vida corporativa. Então, é uma conversa, é alguém diferente. Tudo que sai do seu dia a dia agrega muito valor. E você pode fazer uma associação não imediata, mas você pode fazer uma associação daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, assim, preste atenção nessas conversas e seja sempre curiosa, porque é isso, a vida passa muito rápido e a gente tem muita coisa para aprender. Uau! Fabi, deixa uma dica também para todo mundo. Olha que linda! Bom, conectem-se com pessoas boas. Eu vim aqui para moderar o painel e saio com 3 amigas. Se você quer saber o próximo passo, admire pessoas do bem. Pessoas que chegaram lá, mas chegaram lá pelo caminho do bem. Vocês têm 3 grandes faróis aqui. O seguir da rede social, ele é o quê? Eu quero saber o que essa pessoa tem para falar, que isso pode me ajudar no meu próximo passo. Quando a gente faz esses painéis, são raras as pessoas que vão no LinkedIn, sabia? Que nos procuram, que apertam o botão, que mandam uma mensagem falando o que achou. Então, se vocês encontrarem em vocês a energia, mandem uma mensagem para elas dizendo o que vocês acharam. Como dica, né? Eu termino meu doutorado, gente, na próxima semana, em inteligência artificial na PUC de São Paulo. Por isso, ausência de saúde. E estudem inteligência artificial. Elas 3 falam muito sobre isso. Não é hype. Está transformando a forma como os mercados vão reagir, está transformando a forma como as pessoas vão falar, como a informação vai chegar até a gente, vai criar uma bolha comportamental. Estudem como funciona, vão sendo curiosas, aprendam com outras pessoas, façam redes, mas, especialmente, eu gostaria de pedir uma salva de palmas gigantesca, porque eu acho que
Puxa, eu participo de painéis há muitos anos, mas esse para mim foi um presente. Elas são maravilhosas.